Você acha que a oração do seu pastor tem mais poder do que a tua oração? E você acha que orar de madrugada faz mais efeito do que no restante do dia? Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Alex Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 4 superstições que ainda existem no meio evangélico. É muito complicado você falar de superstições porque você acaba mexendo com aquilo que está enraizado na mentalidade de boa parte dos evangélicos. Porém, esse vídeo é bastante esclarecedor porque nós vamos julgar todas essas superstições à luz das Sagradas Escrituras. Por isso já vai deixando o seu like aí, se inscreva antes de você se esquecer, se inscreva logo aí e nos ajude em nosso canal. Antes de tudo, é preciso esclarecer o que é superstição. Superstição é qualquer crença que não tem nenhum fundamento bíblico e nem científico que leva as pessoas a criarem obrigações falsas sob pena de receberem ou de sofrerem coisas ruins na sua vida. Isso é superstição. Na prática, é quando você faz alguma coisa pensando que aquela coisa vai te trazer algum benefício futuro. E por falar na vida prática, tem muitas outras coisas que não estão associadas necessariamente aos evangélicos, mas que vocês conhecem. São superstições populares, por exemplo, cruzar os dedos para dar sorte, usar o trevo da sorte, ou sal grosso, ou então cruzar com um gato, ou passar por debaixo da escada, ou a sexta-feira 13, da qual nós saímos há poucos dias. Pois é, são superstições populares. E a primeira das superstições é essa, que com certeza talvez você já creu ou conhece alguém que crê dessa forma. É acreditar que orar de madrugada tem mais poder do que orar em outros horários do dia. Essa é uma crença um pouquinho antiga e que remete a uma canção que vocês já conhecem também. Aquela canção que fala que de madrugada a fila é menor, dando a entender que Deus atende melhor de madrugada, porque tem poucas pessoas orando naquele momento, então Deus está desafogado, está menos atarefado naquele momento. Porém, essa crença não se sustenta à luz das Escrituras, porque de acordo com a Bíblia, a eficiência da oração não está ligada ao horário em que você ora, mas sim ao seu estado de coração, à fé que você tem no coração. Por isso, se você tem fé no coração, não faz diferença nenhuma se você orar de madrugada, de dia, de noite, em qualquer horário. Basta ter fé no coração que Deus vai te ouvir. A eficiência da oração não está ligada ao sacrifício que você faz de madrugada. Tem muita gente que acha também dessa forma que se você orar de madrugada, você está fazendo um sacrifício maior. É óbvio, você está fazendo um sacrifício maior. Porém, não é esse sacrifício que vai acelerar o processo da bênção. Se você ora de dia, mas não ora de madrugada, ou se você só ora de madrugada, mas não ora de dia, isso não vai fazer a mínima diferença, porque Deus não quer saber do horário em que você está orando. Ele quer saber a condição do seu coração, é a intenção do seu coração. Por isso, se você quiser orar de dia, continue. Se você quiser orar de madrugada, continue. Só não vá achar que a oração de madrugada é mais poderosa, é mais efetiva e vai acelerar o processo da sua bênção ou vai acelerar o processo do milagre. De maneira nenhuma. Agora, a segunda superstição, eu juro para vocês que eu achava que somente católicos que tinham essa superstição, mas recentemente eu constatei que evangélicos também têm essa superstição, que é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Em quase toda a casa de uma pessoa que não é evangélica ou que é um católico nominal, você encontrará uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas entre evangélicos isso ainda existe. O problema reside no fato de você usar a Bíblia como um amuleto para espantar espíritos. As pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 ou em qualquer parte, elas o fazem pensando que aquilo vai expulsar os espíritos. E não é. Pensando que aquilo vai trazer algum benefício. Não é. É só você conferir no Salmo 1 que o salmista vai dizer que bem-aventurado é o que medita na lei de Deus de dia e de noite. Não é aquele que deixa a Bíblia aberta dia e noite. Às vezes até empoeirada. Não adianta você deixar a Bíblia aberta, empoeirada, e você nem ler. Não vai fazer diferença nenhuma, porque a Bíblia, o livro físico de papel, aquele objeto, não tem nenhum poder sobrenatural sobre ele. O que tem poder sobrenatural é quando você coloca as palavras daquele livro, as palavras da Bíblia no seu coração e as segue diariamente. Isso sim tem poder. Bíblia aberta não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque o diabo não tem medo de Bíblia aberta. O diabo tem medo de crente que ora, que lê a palavra, que executa a palavra no seu dia a dia e que maneja bem a palavra da verdade. Disso sim, o diabo tem medo. E a terceira superstição que ainda existe no meio evangélico e não evangélico são correntes de WhatsApp. Na verdade, essas correntes elas surgiram antes de existir o WhatsApp. Eu confesso para vocês que fiquei muito entusiasmado quando recebi, cerca de 10 anos atrás, por SMS, uma mensagem de um amigo. E essa mensagem depois eu fiquei meditando e pensei, rapaz, isso aqui é para mim, é Deus para mim. Quando o WhatsApp chegou, essa mensagem começou a ser popularizada para todo mundo compartilhando. Essas mensagens do WhatsApp elas têm uma característica interessante, que é a chantagem.
mensagem, elas são chantagiosas. Tipo, se você não enviar para 20 pessoas, você vai receber um problema na sua vida. Ou se você enviar para 20 pessoas, dentro de tantos minutos, dentro de 40 minutos, você receberá uma boa notícia. Não sei quem deixou de enviar e com algumas horas depois pegou um acidente e morreu. Coisa desse tipo. Ou seja, são mensagens que fazem de Deus um ser chantagioso. São mensagens que tratam Deus um ser monstruoso. E não é esse o Deus da Bíblia, viu? Eu vou ler para você uma corrente de WhatsApp que eu recebi há cerca de 10 anos, conforme eu já citei para vocês. Essa mensagem ela diz exatamente isso. É para ler, viu? Jesus tem visto suas lutas e ele disse que elas estão chegando ao fim. Uma bênção está vindo em sua direção. Se você crê em Jesus, por favor, envie essa mensagem para 20 amigos. Não ignore, porque você está sendo testado. Se rejeitares, lembre-se de que Jesus disse: se me negas entre os homens, te negarei diante do Pai. Dentro de 4 minutos te darão uma boa notícia. Sabe o que eu acho interessante? É que essas correntes de WhatsApp, elas servem como se fosse uma espécie de teste de fé. Se você fizer isso, você está negando a Jesus. Se não enviar para 20 pessoas, você está negando a Jesus. Se enviar, então quer dizer que você está comprovando que creu naquilo ali, naquela bobagem ali. O que na verdade, gente, isso aqui enche o saco da gente. Essas mensagens que não têm sentido nenhum, que são chantagiosas e que não traz edificação nenhuma para nossa vida. Tem até umas mais interessantes que diz assim: se você é de Deus, compartilha com 20 pessoas. Se você não é de Deus, só olha. Aí aquela pessoa se sente pressionada a provar que ela é de Deus e sai enviando para tudo quanto é contato que tem, o que se torna uma coisa muito chata, muito deselegante. Não seria melhor enviar um versículo da Bíblia todos os dias? Na minha opinião, seria muito mais proveitoso, porque o versículo da Bíblia não é corrente, é uma mensagem que vem direto do céu para uma pessoa específica. E se você ainda faz isso, por favor, poste um versículo, ao invés de espalhar essas mensagens, porque deturpam a imagem de Deus, porque as pessoas podem achar que Deus é esse sujeito chantagioso. Agora vamos para a nossa quarta e última das superstições. Eu confesso para vocês que tocar nesse assunto aqui, eu pensei várias vezes em falar nesse assunto, porque eu creio que boa parte dos meus irmãos evangélicos creem dessa forma. Principalmente a mim, que é complicado para mim falar isso, porque eu sou do meio pentecostal. E entre os pentecostais existe uma crença, claro que nem todo mundo crê assim, mas existe uma crença muito forte de que a oração do pastor é mais poderosa do que a sua oração. Essa é a quarta superstição de hoje. Essa de achar que a oração do pastor tem mais poder do que a oração do crente de banco. E de maneira nenhuma isso é verdade. Nós vamos agora, eu quero introduzir vocês num conceito bíblico e teológico chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mas o que significa isso? Sacerdócio universal de todos os crentes é a doutrina bíblica segundo a qual todo crente tem acesso à presença de Deus, porque ele é um sacerdote e não precisa de ninguém, de nenhum outro ser humano para introduzi-lo à presença de Deus. Basta crer em Jesus Cristo, porque Jesus é o mediador que conduz o homem a Deus. Vamos voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Nós vamos agora falar sobre o que fazia o sacerdote. O sacerdote recebia as ofertas do povo, o sacerdote recebia a alimentação do povo, o sacerdote recebia os animais para ser sacrificado pelo povo, o sacerdote ele fazia a oração em nome do povo. Isso quer dizer o quê? Que o sacerdote fazia o culto sozinho. Ele e os companheiros de ministério, ele e os levitas faziam culto sozinho. O povão, que não era sacerdote, não fazia o culto. Eles apenas doavam os objetos do culto, mas o culto eles não podiam fazer. Tinha que ter alguém para fazer por eles. O que acontece quando Jesus morre? Diz a Bíblia que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Isso quer dizer que agora você é um sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 está escrito isso. Lá em 2 de Pedro, o apóstolo Pedro também fala que nós somos sacerdotes. Isso significa que nós temos acesso à presença de Deus. Aquilo que era um privilégio de uma elite privilegiada, agora é um privilégio que Deus dá para qualquer um. Até para o irmãozinho do banco, sem dente, que não sabe falar, que não sabe se expressar bem, que não sabe escrever, mas ele tem acesso à presença de Deus, coisa que isso não acontecia antigamente. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu citei esses exemplos para você entender que você é um sacerdote, ou seja, que você tem acesso à presença de Deus na hora em que você bem entender, na hora que você quiser. Basta estar com o coração contrito e arrependido, crendo nas promessas do Senhor, crendo na sua ressurreição, na sua redenção, que a hora que você quiser você tem acesso à presença de Deus. E a sua oração, ela tem tanto poder quanto a oração do pastor. Mas calma, eu não estou querendo dizer com isso que o
pastor não tem importância nenhuma. Eu não estou aqui para desmerecer o ministério pastoral de maneira nenhuma. Se você está pensando em desrespeitar o seu pastor, nunca faça isso. O pastor é uma liderança de Deus aqui na terra. O pastor, em teoria, é a melhor pessoa que nos faz entender as escrituras sagradas. É o instrumento que Deus usa para nos ensinar as verdades bíblicas. Porém, você jamais deve achar que a oração dele tem mais poder do que a sua. Se você tem acesso à presença de Deus, assim como o pastor tem, então a questão é só de intimidade. Se você tiver intimidade com Deus e o seu pastor não tiver, a tua oração vai ser poderosa. Se o teu pastor tiver mais intimidade com Deus do que você, a oração dele vai ser mais poderosa. O que eu quero dizer é que não é o cargo, o ministério pastoral que faz da oração dele mais poderosa do que a nossa. O que faz a sua oração poderosa é a fé que você tem no Deus que você serve. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é que algumas pessoas dizem: pastor, ora por mim. Isso tem algum problema? Isso não tem problema nenhum. Tiago fala no capítulo 5 que nós temos que orar uns pelos outros. Isso significa que nós temos que interceder uns pelos outros. Porém, eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas pedindo oração ao invés de elas mesmas orarem. Isso não tem problema, pedir oração, como eu já falei. Mas sabe o que é o problema? Quando você não acredita na tua própria oração. É quando você acha que a oração do pastor vai ser ouvida mais rápida por Deus do que a tua oração. É como se o pastor estivesse aqui perto de Deus e você estivesse aqui embaixo, e que a sua oração fosse demorar mais para chegar diante de Deus. De maneira nenhuma, não funciona dessa forma. Tem um texto na Bíblia que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ora, você não se considera um justo se você crê nas promessas do Senhor, se você crê na revelação de Deus nas Escrituras, se você crê na morte e ressurreição de Jesus, na salvação exclusiva por Jesus, você é um justo. E se você é um justo, a tua oração tem muito poder. Aliás, tem tanto poder quanto a oração do pastor. Sabe o que é uma coisa interessante nos evangelhos? É que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Meu irmão, se a tua oração não tivesse poder, Jesus não teria dito para você orar sozinho no seu quarto. Ele teria dito para você procurar o pastor, o sacerdote ou alguém do tipo que exercesse um ministério específico de intercessão. Mas não é dessa forma. Jesus Cristo é o nosso único mediador. O seu mediador entre Deus e os homens é Jesus. Eu sei que isso pode ser muito chocante para você, mas o pastor não é o mediador entre Deus e você. O mediador é Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 5, versículo 2 está escrito: ele é o único mediador, ele é que faz a intercessão. É através do sacerdócio e intercessão de Jesus Cristo que nós somos feitos sacerdotes em Jesus. Ou seja, é Jesus quem intercede por nós, é Jesus quem pede as coisas por nós. Nunca deixe de crer no poder da sua oração. Se você não crê na tua própria oração, como é que você terá fé? Você precisa acreditar que a tua oração tem poder. E meu irmão, você talvez não saiba o poder que a tua oração tem. Você não sabe o estrago que a tua oração faz no mundo espiritual. É a tua oração que faz os inimigos ficarem fracos. É a tua oração que faz os inimigos se sentirem fraquinhos perto do poder de Deus que há em você. É a tua oração que desmancha trabalhos feitos contra você. É a tua oração a Deus que faz você pedir e Deus realizar de acordo com a vontade dele. Nunca desmereça o poder da tua oração. A tua oração tem muito poder porque ela fala diretamente com Deus. Ela fala em um canal direto com Deus. Você não precisa mais passar por ninguém para falar com Deus. Você não precisa mais de ninguém para orar. Só precisa crer em Jesus, que ele é o mediador. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí e escreve nos comentários o que você achou. E olha, se você conhece alguma outra superstição que existe ainda no meio evangélico, escreva aí. Talvez eu faça até um próximo vídeo, uma segunda edição desse mesmo assunto. E se você acha que alguém precisa se libertar dessas superstições, indique esse vídeo para essa pessoa. Dito isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.